Domingo passado você ouviu a respeito do culto. Apresentar um culto agradável, aceitável a Deus. E nós percebemos que quando Paulo diz: rogo, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo não está falando de razão versus emoção. Equívoco. Nós temos uma linha de pregador no Brasil, até reformado mesmo, eles se dizem reformados, eles são mesmo. Mas eles têm atacado essa ideia, falando: não, você não tem que emocionar no culto, não. Paulo não está falando disso. Equivocado. E aí um culto onde você expressa lágrimas, euforia, alegria, quebrantamento, para essa turma, isso é emocionalismo. Equívoco de novo. Paulo não está falando disso aqui. Nós vimos que a palavra que Paulo usa aqui é uma palavra do grego chamada logike. A ideia de um culto lógico. E nós vimos que um culto lógico é aquele que a gente faz fora daqui. Paulo está simplesmente dizendo o seguinte: olha, aquilo que vocês cantam aqui deve ser compatível com o que vocês vivem lá fora. Simples assim. Não tem nada a ver com emoção e razão. Pessoal, o culto lógico é porque vocês cantam uma coisa aqui, vivem de outra forma lá. Pregam uma coisa aqui, pregam outra coisa lá fora. A ação de vocês lá fora. Levanta as mãos aqui, mas é um estúpido com a esposa. Canta aqui, mas é uma goteira na cabeça do marido. Uma mulher briguenta. Você fala assim: esse culto não é aceito. Simples. Então nós entendemos o que Paulo disse. E Paulo está saindo. Você sabe que a carta do apóstolo Paulo aos Romanos traz essa ideia. Paulo tem essa ideia de escrito. O escrito, ele divide as cartas dele em teologia e prática. Paulo está falando assim: olha, a nossa teologia, sem ser aplicada na prática, não serve para nada. Tolice. É fora da lógica. Então ele divide, até o capítulo 11 de Romanos, ele vai falar de teologia, ele vai falar como que Deus nos salvou, como que a obra da regeneração, a obra da justificação. Paulo vai falar do estado do homem, do pecado do homem. Paulo vai falar entre lei e graça, que o homem não pode ser salvo pela lei, uma série de coisas, até o capítulo 11. No capítulo 12 ele começa a parte prática. E eu desafiei a igreja e falei assim: olha, essa mensagem é um desafio. Se vocês aplicarem esse capítulo 12 na íntegra na vida de vocês, nós seremos uma igreja mais madura. E a primeira coisa de uma igreja madura é ela entender que eu não posso despregar com a minha vida lá fora aquilo que eu canto e anuncio aqui dentro. Que esse culto não pode ser aceito por Deus. Deus não está interessado no que nós fazemos aqui. Se lá fora você vive uma vida incompatível com isso aqui, não faz sentido a mesma boca que canta tu és santo proferir palavras impuras. A mesma boca que canta para abençoar amaldiçoa lá fora. Não faz sentido. A mesma mão que traz uma oferta aqui é a mão que toma as coisas de outros lá fora. O mesmo coração que é rendido aqui e canta que rende o coração, que entrega para Deus, é um coração avarento lá fora. Paulo está falando: não faz sentido. Ou seja, eu pedi para que a igreja fizesse uma reflexão. Quantos cultos você veio que Deus aceitou? E Deus falou: eu não aceito. Eu não quero esse culto. Eu não quero essa oferta. Nós acreditamos, irmãos, que Deus está precisando desse culto aqui. Isso é uma tolice. Deus não está precisando desse culto. Deus não está precisando dessas canções. Deus não está precisando carente, lá sozinho no trono, assentado, aquela monotonia, aquele céu cheio de fumar. Você pensa isso mesmo? Gelado e Deus lá sentado. Ai, está tão difícil aqui. Você acha mesmo? Deus não está precisando. Ele falou: não, filho, eu não quero esse culto. Eu não criei vocês para isso. Criei vocês para serem conformes à imagem
do Filho. Então preste atenção que Paulo vai trazer isso. Essa ideia do capítulo 12, verso 1 e 2 que nós lemos. E agora eu quero avançar com você do 3 ao 8. Eu não vou ter pressa de terminar o capítulo 12, irmãos. Eu preciso que você entenda. Então eu vou tentar ir de 3 ao 8. Se der para passar um pouquinho, a gente passa. Se não der, a gente para no 8. Tá bom? Mas é muito importante que você entenda isso. Você precisa entender e aplicar. Aí você começa a oferecer um culto lógico. Um culto aceitável. Olha o que ele escreve. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. O que exerce misericórdia, com alegria. Só até aí. Fecha seus olhos, mantenha a sua Bíblia aberta, peça ao Senhor para te ensinar nessa noite. Falar ao seu coração, ensinar você. Pai Santo, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda na compreensão desse santo livro. Nos ajuda no entendimento, Senhor. Nos ajuda a compreender, e não só na mente, mas sobretudo descer para o nosso coração e ser aplicado, redundando em obras que glorificam o Teu nome. Faça isso com a igreja, ó Deus, nós te pedimos. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Leva mentes e corações aqui desse auditório cativas a essa palavra. E sobretudo, ó Deus, glorifica o Teu Filho neste lugar. A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Amém e amém. Preste atenção, queridos. A primeira coisa que Paulo vai dizer quando ele passa, primeiro ele trata do relacionamento nosso com Deus. No capítulo 12 de Romanos, no verso 1 e 2, ele fala assim: olha, o relacionamento de vocês com Deus vai ser assim: corpo, mente e coração. Corpo santificado, mente santificada, coração em Deus. É isso que Paulo está dizendo. O culto que é aceitável a Deus envolve entendimento, uma mente renovada pela palavra, uma transformação da sua mente. Ele está falando assim: vocês pensavam de um jeito antes da conversão, agora houve uma mudança, não de religião, vocês mudaram de vida. Vocês estavam mortos, agora vocês receberam vida. Vocês andavam mortos em delitos, em pecados, agora vocês foram vivificados com Cristo e uma lei foi posta dentro de vocês. Agora vocês têm um presidente que habita em vocês e que rege a vida de vocês, a conduta, os sentimentos, os pensamentos, ele está dizendo, Paulo. Relacionamento com Deus. Paulo vai falar que o culto que agrada a Deus primeiro envolve nosso relacionamento com Deus. E Paulo vai avançar agora, ele vai falar de um relacionamento com nós mesmos. Para que você ofereça um culto aceitável a Deus, você precisa ter uma compreensão de quem Ele é e o que Ele exige de você e de nós. E Paulo então vai ensinar a igreja, vai falar o seguinte: olha, preste atenção, meus irmãos, eu rogo a vocês que agora não traga mais holocaustos ao altar do Senhor, não traga mais bodes, carneiros,
bois, porque Jesus varreu do altar esse holocausto, Jesus varreu do altar esse sacrifício, Jesus se tornou o sacrifício perfeito e cabal. Agora eu rogo a vocês que apresente o corpo de vocês em culto a Deus, um corpo santificado. Irmã querida, você entendeu? Por que seu corpo não pode ficar à mostra? Porque ele tem um dono. É simples assim. Mas ele diz: e roga, irmãos, não se conformem com esse século, mas transformai pela renovação da vossa mente. Rogo que vocês ofereçam um culto com entendimento. Não viva como atores. Diferente do que alguns têm pensado por aí, eles santificam o culto domingo solene e vivem o resto da semana para si. Paulo está dizendo: esse não é o culto lógico. E ele trata do nosso relacionamento com Deus. E Paulo agora vai falar do nosso relacionamento conosco. Olha aí, ele vai dizer: porque pela graça que foi dada cada um dentre vós, primeira coisa, ele fala assim: não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação. O que Paulo está querendo dizer? Eu quero ensinar você o relacionamento com nós mesmos. Primeiro, é necessário ter uma compreensão exata de nós mesmos, Paulo está dizendo. E aqui existem dois perigos quando se fala de compreensão exata. Primeiro, é aquele homem que tem autoestima extremamente elevada, a gente chama de complexo de superioridade. É o cara que enche a sua própria bola. Ele acha que ele é o melhor do bolo, que ele é o último pacote aí da bolacha, como diz lá em Minas Gerais. Ele gosta de elogiar a si mesmo. Ele conta para todos coisas que ele faz. Paulo está falando, primeira coisa, cuidado com o complexo de superioridade, porque a cruz de Cristo igualou os homens. Você não é maior, você não é melhor do que o outro. Paulo está falando, cuidado com isso. A primeira coisa para o culto ser aceito: Deus não recebe o culto de um orgulhoso. Não é assim? Até o poeta brasileiro falou, né? E tem um monte de crente achando que esse cara sou eu, né? Não, pastor, é isso aí mesmo. Pastor, modéstia à parte, eu sou bom mesmo no que eu faço. Paulo está falando, cuidado com isso. Deixe que os outros lábios, que não sejam os teus, falem das tuas virtudes. Esse é um grave perigo. A autoestima elevada demais, e ao ponto de acreditar ser melhor do que o outro irmão. Paulo diz: não, o cristão não pode ser assim. Pense de maneira moderada. Pense de maneira que convém. Deixe que as pessoas vejam suas virtudes. Mas tem um outro perigo que Paulo está dizendo. É o complexo de inferioridade. Ninguém me ama, ninguém me quer, eu sou pobre, eu sou feio, eu não sei cantar, eu não sei tocar. Já chegaram aqui uma vez na igreja e falaram assim: tentei marcar com o pastor, mas eu não sou a Sâmia. Tadinha da Sâmia. Ela que não faz um café com peixe, com banana para ver se eu vou lá. Não vou não. Irmão, tem crente dodói, né? Paulo está falando, não, isso também não é pensar com moderação. Isso também é pecado. Deus não aceita o culto do orgulhoso e Deus não aceita o culto do pobre coitado. Aquele que ele mesmo se exclui naquela igreja. Não, aquele povo lá. Você viu a esposa do pastor? Paulo está falando, não, isso não é pensar com moderação. Complexo de inferioridade. E por que Paulo está dizendo isso? Porque se você rejeita o projeto, meu filho, você rejeitou o projetista.
Aquele que tem autoestima lá embaixo e acha que é pior do que os outros e se coloca com esse discurso de coitado, preste atenção, está falando assim: Cristo me fez, mas não é suficiente o que Ele fez. Ele errou. E Cristo não errou. Cristo não erra. Paulo está falando todas as vezes que você se coloca nessa posição de achar que você é inferior, não na questão do serviço que a Bíblia vai tratar, de ser o menor, mas é aquele autocomiseração que fala, né, Neide? Tá certo, filha? Português correto? Obrigado. Tem outro ali do português também, né, Débora? Tá aí, Débora? Ô, filha, que bom, Eric está ali também. Tá certinho, né? Glória a Jesus, ajuda o pastor. Sabe, ele é o pobre coitado, ele se coloca nessa posição, falando: filho, como alguém salvo pela graça pode ter esse sentimento? Como alguém que Jesus plantou, que Deus plantou fé no coração, pode ter o sentimento de pobre coitado? Agora também, deixa eu te falar uma coisa, meu filho, você não é o ouro puro de Ofir, não começa com essa conversa, não. Mais precioso que o ouro. Não, para com essa conversa. Você ainda continua pecador, mas tem que parar com esse negócio de: ai, tadinho de mim. Paulo está falando assim: não, isso não é pensar com moderação. E a primeira coisa que Paulo vai tratar a respeito do relacionamento com nós mesmos é: olhe para você e pense com moderação, segundo a fé que foi dada a você. Nem soberbo, nem com o sentimento de miséria e coitado, coitadinho dele. Pode falar assim: não, o cristão maduro, ele pensa com moderação, segundo a fé foi dada a ele. Ele pensa: eu não sou melhor que o meu irmão, mas também não sou o pior, porque a mesma graça que alcançou ele, me alcançou. A mesma graça que me alcançou, alcançou meu irmão. Nós estamos debaixo da mesma linha de medição. A cruz de Cristo igualou os homens. Todos se tornaram servos. Ninguém é Senhor. Há um só Senhor, a Bíblia vai dizer. Então preste atenção. A primeira coisa que Paulo está tratando é isso. Pense com moderação. Pense apenas o que convém. Não ache que é o melhor. Não pense que você é o pior. Pense apenas o que convém. Paulo avança. Ele vai dizer assim: olha, cadê? Aqui. Porque pela graça que foi dada, diga a cada um de vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Aí ele começa: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo. Preste atenção, Paulo agora vai falar para a igreja assim: vocês não têm que compreender só a respeito de vocês, vocês precisam compreender também a respeito da função que vocês exercem na igreja, a respeito dos dons. Então preste atenção que é uma coisa que a igreja brasileira tem confundido muito, é dom. A igreja brasileira tem tido dificuldade com dom. Mas vamos tentar ver o que Paulo quer nos ensinar hoje. Primeiro, Paulo está dizendo que existe uma diversidade, porém uma unidade. Paulo está falando assim: olha, quando eu olho para a igreja, quando nós olhamos para a igreja, nós vemos uma diversidade, porém uma unidade. E isso é extraordinário. Pensa comigo, a unidade cristã, ela foi construída não por nós. Deus não mandou a gente construir unidade cristã. A Bíblia não falou isso, meu irmão. A Bíblia falou para nós preservarmos a unidade, porque quem constrói a unidade é Deus. Quando Ele salva você, automaticamente você é inserido no corpo de Cristo, e aí você passa a ser um membro desse corpo. Então escute, no momento em que você se converte, no momento em que o Espírito Santo batiza você no corpo de Cristo, você passa a ser um com o seu irmão, não é com o da comunidade da cruz somente. Paulo não está falando de denominação. A igreja que acredita que ela é uma só, com os membros da sua denominação, ela é uma seita.
Ok? Conseguiu entender? Por quê? Porque Paulo está falando da unidade da igreja, o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo aqui na terra, a igreja, por meio da qual Deus se move, Deus se manifesta. Então preste atenção aqui, não é unidade denominacional, você se torna membro de todos aqueles que creem no nome de Jesus, seja batistas, assembleianos, presbiterianos, metodistas, se torna um só. Porém, cada um membro do corpo de Cristo tem funções diferentes. Preste atenção aqui. Deus então estabelece no corpo dele, fala assim: uns vão ser pé, outros vão ser mão, outros vão ser tornozelo, outros canela, outros calcanhar, outros orelha. Vai falando. Deus é quem estabelece. Deus é quem chama você, batiza no corpo, ou seja, insere você no corpo, e Ele é quem estabelece o que você vai ser no corpo. Por quê? Porque aquilo que você vai ser no corpo tem a ver com o dom, e a Bíblia vai dizer que Deus dá o dom a quem lhe apraz, e Ele é quem distribui dons à igreja. E qual é a vontade de Deus? Ele diz, vai escrever assim, olha, é com vista ao aperfeiçoamento dos santos, Paulo vai escrever em Efésios. Então, escute isso aqui. Talvez isso para você hoje vai ser libertador. Fala, pastor, o que eu sou na igreja? E assim, eu não era nada na igreja, irmão. Agora eu sou baterista, olha o que Deus faz com a gente. Não é assim que o gordinho lá falou? Grandes coisas ser baterista. É, Lipe? Nada a ver, né? Já fui baterista, por isso que eu acabo com eles, irmão. É uma bênção esses bateristas nossos. Glória a Deus. Escuta aqui. Deus estabelece de maneira que o corpo seja saudável. Ô irmão, olha para mim. Um corpo com 3 pés é saudável? 4 pés é um corpo saudável. E um corpo só com um pé é saudável? Não. Deus estabeleceu a igreja e distribuiu dons para que o corpo seja saudável, para que o corpo funcione. E ele vai falar assim: ele é o cabeça da igreja. Se ele é o cabeça da igreja, quando você olha para o corpo à distância, o que você vê, irmão? Primeira coisa, estou olhando o Cício daqui, nada a ver, porque o Cício parece um pouquinho cearense, nada a ver disso, irmão. Eu estou olhando o Cício daqui, ele está em pé lá, eu estou vendo a unha dele ou a cabeça. O que aparece primeiro, irmão? O que está em destaque? Cristo falou assim: a igreja são vários membros, mas eu sou o destaque, eu apareço na igreja, eu sou o Senhor da igreja. Então preste atenção. Quem colocou você no corpo? Meu irmão, sabe por que você não pode pensar que você é inferior? Quem colocou você no corpo foi Cristo. Foi Ele que salvou você. Você acha que você creu nele porque você é bonzinho? Não, você creu nele porque Ele deu fé a você para crer. Ele abriu seus olhos, Ele convenceu você do pecado, da justiça, do juízo. Foi Ele quem fez, Ele pegou você, foi Ele quem foi lá, arrancou você de lá das trevas, tirou você do reino das trevas, foi Ele quem transportou você para o reino do Filho do seu amor. Você está falando que não tem valor para Ele? Ele fez essa obra. Ele está falando: olha, preste atenção, eu inseri você na igreja, porque você tem uma função na igreja, você é membro do corpo, você tem uma função no corpo. Mas deixa eu tratar umas coisas aqui, presta atenção. Se é Deus quem distribui, pensa comigo na unha. Quem quer ser unha, irmão? Só se for de gel, né? Diz as meninas. Quem quer ser unha? Mas para que unha? Ah não, pastor. Mas você imagina que você está precisando muito de uma agulha, ela cai no chão. Tenta pegar ela sem a unha. Paulo está falando assim: não existe nenhum membro do corpo que não seja importante para o funcionamento do corpo. Não existe nenhum membro da igreja que não seja importante para o funcionamento da igreja, porque Ele estabeleceu um membro nas suas funções e designou esse membro para servir ao corpo. Essa é a ideia que Paulo está trazendo. É isso que Paulo quer que a gente entenda.
que nós devemos desenvolver e desempenhar o nosso papel. Então Paulo ainda está tratando aqui daqueles dois perigos, de se autoestimar, achando que não precisa de ninguém, nem se baixo estimar, tá certo? Baixo estimar, tá, né? Achando que não é importante. Tem pessoas assim. Paulo está tratando desse, porque esse perigo ronda a igreja, irmãos. Existem pessoas doentes nelas mesmas. Não é isso que a Bíblia diz a nosso respeito. Não é isso que a Bíblia diz a teu respeito. Preste atenção aqui. Ele estabeleceu cada um no corpo, para que o corpo funcione. Então deixa eu abrir um parêntese. Se Deus estabeleceu cada um no corpo, para que o corpo funcione, e o membro, Paulo fala de diversidade, unidade, diversidade de membros, unidade de um corpo. Deixa eu fazer uma pergunta. Estou com esse braço aqui, se eu cortar ele agora do meu corpo, o que acontece? Em pouco tempo com ele, morre. Morre. Não, pastor, mas eu posso ser desigrejado. Errou. Não existe corpo, membro fora do corpo. Membro fora do corpo é morto. Se eu pegar uma fogueira, pego um braseiro, tirar tiro e boto longe, em pouco tempo o que acontece com o braseiro? Ele está fora. Se eu pegar um rebanho de ovelhas, pegar uma ovelha e botar distante das outras, deixar lá e ficar cuidando dessa aqui do pastor, o que vai acontecer com aquela ovelha? Presa fácil do lobo, está longe da proteção do pastor. Ou seja, se eu pegar a videira, a Bíblia nos fala da videira, eu sou a videira verdadeira de Deus, e vocês são os ramos. Corta o galho, corta o ramo, pouco tempo, o que acontece com o ramo? Seca e morre. Ele está falando assim: quem inventou essa história? Eu posso ser igreja lá em casa. Quem inventou? Satanás. E os teólogos que falam isso, agente de Satanás. Porque não existe membro fora do corpo. E é isso que Paulo está tratando de maneira clara. Sou crente lá, pastor, lá em casa. Vai ser crente lá no inferno. Não tem como o membro do corpo permanecer vivo fora do corpo. Não tem como o ramo da videira permanecer vivo fora da videira. E Paulo está tratando de maneira clara. Entendeu aí? Amém, irmão? Está bravo comigo? Tem algum desigrejado aqui? Levanta a mão se tiver coragem mesmo. Ah, tem. Vamos lá. Se tiver, depois você fala: pastor, eu era desigrejado. Muito bem. Mas ele avança, acompanha comigo o texto. Ele vai dizer assim, verso 4, né? Porque assim como nós, um corpo, temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma função. É claro, cada um tem uma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Membros uns dos outros. Preste atenção aqui. O que Paulo está querendo dizer? Olha aqui. Pensa comigo que... Pensar num prato bem gostoso aqui. Carne de sol com macaxeira. Tá bom? Não. Um prato bem gostoso, colocado na sua frente. Você olha aquele prato, o cheiro sobe, né? Como é que você sabe que o cheiro subiu? Que o nariz fez a sua função. Você olhou aquele prato, por que você sabe que aquele prato é bonito? Os olhos fez a sua função. Aí você pega a mãozinha, leva até o prato, puxa aquele prato, começa a usar os membros, corta aquele pedaço, come. Seus dentes vão triturar. As papilas degustativas vão saborear aquele alimento. Vai descer pelo estômago. E aí vai acontecer aquele todo processo que agora daqui para dentro eu já não sei mais nada. O que acontece? Eu sei que... E aí vai começar a sair para ter energia no corpo. Ou seja, cada membro exerceu a sua, para que o corpo seja saudável e se alimente. É isso que Paulo está dizendo. Vocês são membros uns dos outros. Vou dar um exemplo mais fácil agora para as crianças. O pé está coçando.
Geralmente tem gente que coça assim, né? Mas precisou do outro pé. Mas não é bom você fazer assim, às vezes? Aquela frieira lá, né? Passa vodol que passa. Você vai e vai coçando. Servos uns dos outros. É isso que Paulo. É simples assim, irmão. Simples. Mas volta, vamos lá. Vamos para a parte boa agora. Aí ele avança, ele diz: ó, então vocês são membros uns dos outros. É o corpo. Funciona assim, Deus estabeleceu, Deus quer assim. É Deus que distribui os dons. Fala, você vai servir com isso, você vai servir com isso, você vai servir com isso. Você é orelha, você é pé, você é nariz, você que é maiorzinho a cabeça. Vai falando, vai espalhando. Agora ele avança e vai passar para o serviço do corpo. E vai falar sobre os dons da igreja. E ele começa dizendo o seguinte, olha aí o primeiro. Tendo, porém, diferentes dons, verso 6. Segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. O que é profecia? Esse é o dom mais confuso no Brasil. Via de regra, eu e você acreditamos que profecia é o seguinte: chega um varão lá, terno bege, camisa dourada, gravata vermelha, sapatão de couro de cobra, bota um drive na voz e diz: eis que te digo, servo. Ou então chega aquela irmã piedosa, com essas eu tenho medo de falar, eu não falo das irmãs do coque, mas chega a irmãzinha do coque lá na sua casa, e isso não é profecia, filho. E nós aprendemos errado isso. A igreja aprendeu errado. Ah, pastor, você pode até achar que não é profecia, mas aconteceu comigo. Pode acontecer com você o resto da sua vida, mas não é profecia. E por que não é profecia? Preste atenção, porque o dom de profecia não é trazer uma nova revelação. Cessaram-se as revelações. Por quê? Porque se tivesse uma nova revelação, tinha que estar na Bíblia, irmão. Paulo escreveu aos Gálatas assim, ó: se eu, ou até mesmo um anjo vindo do céu, vos pregar um evangelho diferente do que está escrito e foi posto, ele é maldito, amaldiçoado. Por quê? Porque não tem nova revelação na Bíblia. Não é assim que uma vez uma mulher foi entregar um negócio para mim, eu na porta do carro, já contei isso aqui na igreja. Já, Brenda? Acabei de ministrar o louvor, o Charles, preguei na igreja, Penteca, eu gosto demais da igreja, os irmãos pentecostais é bom demais. Vou pregar agora na Bahia, no final de semana. Acabei de pregar. A irmã ficou emotiva, empolgada com o culto. Acabou o culto, eu estou no meu carro, Renata morre de vergonha, irmão. Ela caçou um lugar para enfiar a cara, mas eu tinha que cortar. Eu falei, não, irmão, aí você vacalhou tudo com a Bíblia. Podia chegar na humildade, mas chegou desse jeito. Ela bateu na porta do meu carro, baixou o vidro. Ela, varão, tomei um susto, porque uma mulher falando grosso daquele jeito. Varão, uxi. Tem uma palavra para te dar, não está na Bíblia não, mas Deus aprova a palavra do profeta. Falei, cala a boca que eu não quero ouvir. Foi no impulso, irmão. Ela, o que, varão? Eu não quero ouvir. Se não está na Bíblia, nem me fala que eu não quero ouvir. Você me desculpa, minha irmã. E outra coisa, para que essa voz grossa? E pronto. E Deus, não quer ouvir não? Então tá bom, Deus te abençoe. Fechei o ouvido do meu carro e fui embora. Pastor mal educado. Meu irmão, nós precisamos aprender. Parar de brincar com a Bíblia. Que conversa é essa? Não está na Bíblia não, mas Deus aprova a palavra de um pecador, de um miserável. O Espírito Santo inspira as Escrituras, mas o que eu falo é mais importante que ela. A igreja precisa parar com essa meninice. A igreja precisa parar de crer nessas coisas. Quando nós vamos crescer? Não, pastor, mas o que falou aconteceu. Ah, meu irmão, dá para censurar, filha? Os macumbeiros também acertam. Vai lá para o terreiro. Para com essa conversa. Profecia as Escrituras. Deus não vai falar nada do que não está nela. Deus não vai falar nada além disso, meu irmão. Nós precisamos parar com essa. O pastor Júnior não crê nessas coisas. Quem te falou que eu não creio? De vez em quando não chega para mim e fala, pastor, não sei se o senhor crê. Vai comigo para o monte que você vai ver. Quem te falou que eu não creio? Mas preste atenção, nós precisamos parar de trazer aquilo que a Bíblia não diz, aquilo que a Bíblia não fala, e falar que foi Deus que falou. Deus não falou.
ou foi seu coração, ou foi sua vontade de ser usado, qualquer coisa menos Deus. Por quê? Porque toda a Escritura está fechada, completa, de Gênesis a Apocalipse, ela está selada, não tem nova revelação. O que é profecia? Vamos lá. Mas, pastor, só fica falando que não é, mas prova, vou provar. Vamos lá. Já que você está querendo, vamos embora. Olha aí. 1 Coríntios, por que profecia não é o eis que te digo? 1 Coríntios, capítulo 14, vai dizer assim, ó. Escuta aí. 1 Coríntios 14, verso 3. Primeiros Coríntios 14, 3, ó. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Preste atenção. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a função da pregação? Edificar, exortar e consolar. Mas tá bom. 2 Timóteo. Vou andar um pouquinho aqui. 2 Timóteo 2 Timóteo 3,16. Estou passando devagar aqui, irmão, que eu estou usando a Bíblia nova, estou com dó de amassar a folha. Calma aí. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Peraí, pastor. Então, Pedro vai escrever assim: o que profetiza, fale segundo os oráculos de Deus. O que é profecia, então? Profecia é a pregação do Evangelho, só. Nada além disso. Profecia é abrir o livro e expor o Evangelho. Não é trazer nova revelação. Profecia não é eu pensar que tem algo aqui na Bíblia. Eu estou sentindo que esse texto... Não. Ela tem a revelação dela. Ela tem a interpretação dela. Isso é profecia. Então nunca mais você vai falar assim: não, pastor, recebi uma profecia ali. Foi mesmo? Você ouviu o sermão de quem? Isso é profecia. Então Paulo está falando assim: o que se profecia, faça segundo... Vamos lá? Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Logo, profecia, pregação do Evangelho. Quem tem o dom de profecia? Aquele que ensina. Quem profetiza? Deixa eu abrir com o pai. Ô irmão, profetizar nem nos cantos da rua e falar assim: eu profetizo sobre essa cidade, e pá, bomba de óleo na cidade. Eu não sei o que, jogando óleo fora. Compra azeite para você jogar fora. Está bem baratinho o azeite. Compra azeite. Enche as bisnaguinhas de azeite. Estou vendo nenhum pastor que gosta de tacar óleo na cidade comprando azeite para tacar. Compra lá. Você tentou comprar azeite essa semana, irmão, no supermercado? Você riu, né? Quem tentou comprar? Eu nem vou te falar o que passou na minha cabeça, irmão. Eu ia mandar você fazer um negócio, mas não vou mandar. Compra azeite, 50 conto. Vai lá e joga nos cantos. Profetiza. Errado, irmão. Não é isso que Paulo está falando. A igreja precisa amadurecer. Profecia é a pregação da palavra. Profecia é revelar o Evangelho. Só isso. Somente isso. Mas ele avança, ele diz assim: se ministério, dediquemos ao ministério. Preste atenção que a palavra ministério que ele usa aqui é a palavra diaconia. Nós temos aqui diáconos eleitos, ordenados pela igreja. Mas não quer dizer que só eles exercem o ministério de diaconia. Porque diaconia é serviço. É servir. E os diáconos, por mais que a gente tente detectar irmãos que têm esse dom, mais irmãos na igreja têm esse dom. Homens, mulheres, até crianças. Quem geralmente, como que a gente descobre? É muito fácil. Geralmente o irmão que tem esse dom, essa pessoa, ela chega num ambiente, ela não espera ninguém pedir ela para fazer nada. Ela começa já a servir naturalmente. E ela faz isso com alegria. Eu lembro de cadê o Inácio? Está aí?
Está ali. Eu lembro de um episódio de Nasce Novo Convertido. Nós fomos fazer um culto na igreja batista, lá em Paripueira. Não conhecia ninguém. Chegamos lá, estamos todo mundo sentado esperando. De repente desce Inácio da cozinha do povo, com a bandeja na mão, pegando o negócio, servindo no meio do povo da igreja. Eu falei, gente, do nada, quem tem o dom de diaconia faz isso naturalmente. Ele não fica esperando alguém mandar. Ele detecta a necessidade, eu vou ler. Eu vou precisar, eu vou pegar esse copo, eu vou limpar, eu vou arrumar essa cadeira. Esse é o dom da diaconia, é o dom do serviço. E aí, Paulo está dizendo o seguinte: olha, aquele que tem o dom de ministério, ele dedique-se nele, seja dedicado em fazê-lo. E nós temos muitos irmãos aqui nessa igreja que Deus tem dado esse dom de serviço. Dedique-se ao fazê-lo. Nunca mais eu vou ver copo no chão, amém? Isso mesmo. Você não precisa nem ser diácono para pegar um copo no chão. Você precisa ser crente, educado. Entendeu? Então vem aqui. Não precisa. Nunca mais a gente vai chegar e cadeira vai estar bagunçada, porque aqueles que têm esse dom, eles chegam e ele detecta, fala, deixa eu começar a servir aqui. Ele está falando assim, aquele que tem esse ministério, esse dom, dedique-se nele. Seja dedicado em fazê-lo. Aí ele avança e fala de outro, ele fala assim: ensino, o que ensino, esmere-se no fazê-lo. O que é isso? Preste atenção, esse dom aqui, ele tem por obrigação, a pessoa que tem esse dom, ele tem por obrigação a dedicar-se e a empenhar-se e se esforçar em aprender. Alguns fazem isso com tanta naturalidade. O que tem o dom de ensino, meu irmão, ele não pode ser preguiçoso. Aqui nós temos um irmão que tem esse dom e ele exerce ele com maestria. Eu passo um conteúdo por fio da aula aqui, ele vem com 30 a mais do que eu dei para ele. Eu falei, meu filho, eu não consigo acompanhar seu raciocínio, não, mãe. Aí ele vira uma enciclopédia para mim. Quando eu pergunto para o filho, esse trem aqui? Não, pastor, tem esse. O que tem o dom de ensinar, ele se dedica em aprender. Ele não é preguiçoso. Então, se você está aqui e tem um dom de ensino, deixa eu te dar um conselho: comece a comprar livros. Você precisa ter uma boa biblioteca, você precisa ter bons livros e deixar de ser preguiçoso. Geralmente quem tem esse dom não começa a ler o livro da Sônia e para. Ele se esforça. Ele fala assim: esmere-se, se esforce, soe em aprender, porque o que para de aprender, para de ensinar. Ele está falando, na igreja tem essas pessoas. Ele se esforça para aprender. Aí ele avança e diz o seguinte, olha aí: o que exorta, faça com dedicação. Volta aqui para mim. Exortar aqui, irmão, não é dar bronca, não. Por incrível que pareça. Eu até gosto de vez em quando, mas não é. Exortar aqui traz a ideia, a palavra original, de andar do lado, encorajando. Ele repreende para que não faça o errado e encoraja para que faça o certo. Ele está o tempo todo. É aquele que caminha do seu lado e quando você está batido, ele fala: vamos embora, levanta, nós estamos juntos. Quando você está angustiado, ele vai levantar. Não vou chorar com você aqui, mas nós vamos levantar e vamos avançar. Essa é a ideia. E Paulo está dizendo assim: preste atenção, o que exorta aqui, faça isso com dedicação. Dedique-se nesse serviço, dedique-se nessa obra. Deus deu a você esse dom. Você já conheceu gente assim na igreja, acha que tem o dom de exortar e está querendo chamar a atenção de todo mundo na igreja, até do pastor? Eu chamo mesmo do pastor. É assim? Não que o pastor não possa ser chamado a atenção, irmão. Você pode, viu? Pastor vacilar, chama o pastor, você deu uma vacilada aí boa. Mas não é isso que ele está falando. Talvez Deus te deu esse dom de estar junto, de encorajar, de botar para frente, de injetar uma injeção aí, uma B12 em você, botar você para cima. É isso que Paulo está falando. Na igreja tem esse povo. Agora você imagina, irmão, que você tem um corpo, vários membros, e cada membro exerce a sua função com maestria, com dedicação. Você vem aqui para assistir uma aula e o professor que tem o dom de ensino, ele ensina com maestria porque ele se dedicou naquilo.
Aquele que tem o dom de profetizar, ele expõe as escrituras de maneira fiel, verdadeira a você. Aquele que tem o dom de serviço serve com todo o empenho e trata e trabalha, e todos aqueles que têm esse dom começam a exercer esse dom com maestria na igreja. O que tem o dom de encorajar e de exortar está lado a lado, e quando você está desanimado, ele encosta em você, ele detecta você, ele chama a sua atenção e fala: vamos avançar. Você imagina uma igreja exercendo os dons que Deus deu a ela para exercer. Você imagina a igreja obedecendo aquilo que a Escritura está falando, e você levantando da cadeira e falando assim: a partir de hoje eu vou exercer o dom que Deus me deu, porque eu sou membro desse corpo. Pensa numa igreja assim. Já parou para pensar nisso, no dom que Deus te deu? Mas tem mais um dom. Ele diz assim: o que contribui com liberalidade. Aqui ele não está falando de dízimo e oferta não, irmão. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que existem pessoas que têm um dom para contribuir. Via de regra, Deus, ele dota essas pessoas de recursos financeiros, de riquezas materiais. Essas pessoas, elas geralmente não têm o coração no dinheiro. O coração delas não está no possuir, mas na obra de Deus elas dão. E Paulo fala assim: dá com liberalidade. Geralmente, pessoas com esse dom, eles ficam o tempo todo atenados. Aqui eu tenho alguns na igreja que eu tenho que frear eles às vezes. Calma, eu sei, calma, devagar. Ele fica antenado à necessidade de alguém, porque ele quer exercer o dom. Deus deu a ele recurso. É o dom de contribuir. Isso é um dom. Ah, não, pastor, eu faço porque eu sou bonzinho. Não, filho, você faz porque Deus deu a você dom para fazer. Deus colocou essas pessoas no meio da igreja. Aí tem uns que falam: pastor, essas pessoas que Deus abençoou com muito dinheiro, ô Senhor, me dá esse dom, não é assim que você quer? Você quer por causa do dinheiro ou por causa do serviço? Se for por causa do dinheiro, ele fala assim: não, porque Deus sabe que tem gente que se ele der dinheiro, ele desvia. Talvez você é um deles. Deus pode te dar muito dinheiro, não, senão você desvia. Mas o que tem esse dom, não. Paulo está falando assim: se você tem esse dom, faça com liberalidade. Contribua. O coração dessa pessoa está na obra de Deus. Então preste atenção. Aqui a ideia de liberalidade: mão aberta. A pessoa contribui. E o último é que ele diz: o que preside. Não, penúltimo. Porque preside com diligência. A palavra presidir aqui, o dom de presidência, é tão somente o dom de liderança. E o dom de liderança é tão somente o dom de influência. Ele não está falando de cargo. Existem pessoas que estão em cargo de liderança, mas não são líderes, eles não presidem, eles não exercem influência. E tem pessoas que não têm o cargo, não estão nesse cargo, mas eles são líderes, porque Deus deu a eles dom. E aonde ele vai, ele arrasta a multidão. É meio que a ideia de: onde eu vou, o povo me segue. Isso é um dom que Deus deu. E talvez você é uma dessas pessoas que Deus deu dom. Ah, mas lá na igreja não tem espaço para mim. Quem te falou que não tem? Como assim? Você é membro do corpo, você vem para essa igreja e acha que você não tem espaço? Como assim não? Não, pastor, você já tentou apresentar o seu dom? O dom está disponível aqui, pastor. Estou disponível a servir. É isso que Paulo está dizendo. E é isso que a Escritura quer nos ensinar. E aí a ideia de presidir aqui é de exercer influência. É aquela pessoa que absorve pessoas. O líder, ele absorve a pessoa. As pessoas seguem ele. Por isso, preste atenção: nenhum líder é neutro. Ou ele é uma bênção, ou ele é uma maldição. Nenhum que tem esse dom é neutro. Ou ele vai ser uma bênção na igreja, ou ele vai ser uma maldição na igreja. E geralmente a esses que é muito dado, é cobrado. Porque se ele cair, uma multidão cai com ele. Por isso é um dom. Liderança é um dom espiritual.
não é um lugar de benefícios. A liderança não é para beneficiar a pessoa, meu irmão. E infelizmente, a realidade da igreja, talvez você está aqui, estou vendo muitas caras um pouquinho diferentes aqui, talvez é porque eu não reparei no culto passado, talvez você já esteve aqui outras vezes. Infelizmente, talvez você está aqui, já foi de igreja assim, onde os pastores arrogam para si benefícios por causa desse dom. Não, esse dom não é para beneficiar o líder, esse dom é para edificar o corpo de Cristo e a igreja. Os pastores não devem pegar essa prerrogativa de serem líderes e serem chamados por Deus para ser servido para a igreja como reis. A igreja, principalmente, ela está doente, não é só espiritualmente, é mental. Vou abrir o parênteses, aproveitar que a Renata não está aqui. Onde já se viu? Aniversário da esposa do pastor. Estica o tecido aqui, irmã. Traz os brincos se estiver de ouro, mas traz de ouro. Se for folheado, não traz, não. Relógio, dinheiro, oferta. E vamos dar um presente para a esposa do pastor. Faz isso nessa igreja para você ver. Eu mando todo mundo embora no outro dia. Fecha a porta dessa igreja. Nunca mais vocês entram aqui dentro. Porque dom de liderança não é para benefício próprio. Exercer o dom de pastoreio, de liderança da igreja, não é para que a igreja sirva com todas as riquezas, enchendo os bolsos dos pastores. Esse dom é para edificação da igreja e do corpo de Cristo, aonde um só é honrado, um só é glorificado, um só é exaltado. Nós precisamos crescer como igreja. Não ouse a dar a nós aquilo, além daquilo que Deus ordena que se dê. Nós não podemos pegar isso, nós não podemos nos apropriar disso. Deus não divide essa glória, Ele deu e dotou homens de dons para que Ele sirva ao outro. É isso que Paulo está falando. O que exerce a liderança, ele deve fazer com dedicação, com diligência e, sobretudo, com verdade. Nós precisamos entender o Evangelho. E ele vai terminar. Ele vai dizer: quem exerce misericórdia, faça com alegria. Dom de misericórdia é aquele que joga o seu coração na miséria do outro. Eu sei que tem gente na igreja que quando vê um moribundo sofrendo, ele passa até por... Não, eu não vou dar conta não, deixa eu sair fora daqui. Esse não tem o dom. Mas o que tem o dom, ele não consegue. Ele não consegue. Ele fica antenado na igreja, procurando alguém. Meu irmão está passando dificuldade. Meu irmão está sofrendo. Ele geralmente fala assim: te achei com o semblante tão caído. O que foi? Está tudo bem? Você está precisando de alguma coisa? O coração dele está inclinado a isso. Ele está falando assim: o que exerce misericórdia. Ele falou assim: e esse homem que tem esse dom, ele não faz isso com peso. Nossa, acabei de ajudar um irmão ali. Nossa, é dura a vida do crente, não é assim? Ele faz com alegria e fala assim: deixa eu chorar com você. O que foi que está acontecendo? Deixa eu passar isso com você. O que você está enfrentando? Quais são os seus temores? Compartilha comigo, deixa eu te ajudar. Esse é o dom de misericórdia. Mas escute aqui, eu estou concluindo. Já está na hora também, né, pastor? Por isso vocês estão com a cara feia para mim, né? Estou nem aí, irmão, fica aí. Olha aqui comigo. Você vê que esse povo gosta desse pastor Pablo? É porque eu amo você, vocês sabem disso, né? Preste atenção. Agora vamos olhar para Jesus.
Ele veio como servo do outro, exerceu diaconia. Ele veio como mestre rabino e ensinou aos homens. Ele veio e encorajou aos homens. E quando Pedro pensou que tudo estava perdido, ele olhou e falou: Pedro, tu me amas? Você sabe que eu te amo, Senhor. A despeito de negá-lo, sabe que eu te amo. Ele: então cuida do meu rebanho, Pedro. Levanta, coragem e faz o que eu te mandei fazer. Ele veio e juntou homens, e liderou homens, e influenciou homens, e exerceu a liderança desses homens, e preparou esses homens. Ele veio e olhou para um moço que há muitos anos estava deitado num poço, à beira de um poço, esperando por um milagre. E ele se compadeceu da dor daquele moço, ordenou que esse moço levantasse e fosse curado, porque ele é o Pai das misericórdias. Mas o que isso tudo tem a ver com Jesus? O apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, ele diz: porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele tem todos os dons, Ele é o Pai, Ele é quem distribui os dons, toda boa dádiva vem dEle, todo dom perfeito vem dEle, é Ele que equipa a igreja, Ele é quem salva a igreja, Ele é quem conduz a igreja, Ele é quem mantém a igreja, Ele é quem sustenta a igreja, Ele é quem salvou a igreja, Ele é quem é o Senhor da igreja. Isso que tem a ver com Jesus. Mas tá bom, pastor, e com nós? Efésios capítulo 4, verso 13 a 15, vai dizer assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Igreja, o corpo de Cristo na terra, membros uns dos outros, servos uns dos outros. Paulo está dizendo assim: se vocês entenderem isso, vocês serão maduros, não serão enganados, levados por qualquer falácia. Meu irmão, eu rogo a Deus por você. 80% da igreja do Brasil é analfabeta de Bíblia. É por isso que qualquer coisa eles engolem. Eles cantam qualquer canção, eles não veem o erro, eles não veem o perigo. Eu sei que você canta canções assim, talvez por inocência, mas canções com o teor de restitui-me, eu quero porque é meu, eu tomo posse, eu vou vencer, eu isso, aquilo, eu sou mais que vencedor, eu não sei o que, eu não sei o que. Eu sei que Deus é quem vai nos dar vitória, que nós somos vencedores em Cristo, mas a canção não é eu.
O louvor não tem a ver comigo. E por mais que exista uma verdade meio oculta nessas canções, a canção não foi feita para eu ser vencedor, para eu tomar posse. Você entende a sutileza do eu? Porque a igreja não entende a Bíblia. Se ela entendesse quem é a cabeça do corpo, quem recebe a honra do corpo, Paulo entendeu isso e escreveu um dos trechos mais extraordinários das Escrituras. Ele olhou e disse: a profundidade das riquezas, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele, para que dele pudesse receber? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A glória eternamente, amém. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o Deus da nossa vida, meu irmão. Você precisa entender, por isso que você não pode parar. Deus inseriu você aqui. Exerça o dom que Ele te deu. Sirva a esse Senhor. Faça com dedicação. Levante-se da sua cadeira. Sirva ao Senhor. Deus inseriu você, Deus chamou você na eternidade, Deus olhou e Deus escreveu o seu nome no livro da vida. Para com esse mimimi de ninguém me ama, ninguém me quer. Para! Fala: Senhor, eu vou avançar, eu vou servir ao Rei do Reino. O Senhor me chamou para servi-lo. Eu darei o melhor que eu tenho a Ti. Eu darei o melhor dos meus dias, eu darei o melhor da minha vida, eu darei o melhor das minhas finanças, eu darei o melhor do meu talento. Eu vou me dedicar ao Senhor. É isso que Ele quer de nós. Ele quer que nós o sirvamos. E à medida que nós vamos exercendo o dom que Ele nos deu, Ele vai nos aperfeiçoando, diz Paulo, até que nós cheguemos à estatura perfeita. Nós encontraremos com Ele e nós seremos justificados. Paulo vai falar assim: olha, e quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade. É isso que está acontecendo conosco. Enquanto você trabalha, enquanto você sofre aqui trabalhando, você às vezes fica chateado, angustiado, você pensa em desistir. Deus fala: não, eu quero que você continue avançando. Ah, não, mas fui naquela igreja lá, você acredita que tem pastor que vem aqui, fica ofendido porque eu não dei oportunidade para ele? Pastor desviado, vai se converter, rapaz. A igreja não é a seu respeito, não. Tem essa onda aí. Ô pastor, posso louvar um hino? Pode, irmão, começa a cantar aí, embora. Vamos louvar junto aqui. Não, pastor, mas tem que ser lá na frente. Vai lá na frente por quê? Você quer cantar para quem? Para a igreja? Na igreja não quer ouvir não, mãe. É para Deus? Pronto, então canta, Deus está ouvindo, vamos embora lá junto. Para com esse negócio na igreja, irmão. Ah, não tem oportunidade. Serve, faça. Para de botar a culpa na igreja, botar a culpa na liderança. Ah, eu vou naquela igreja, ninguém. Para com essa conversa. Ah, a igreja não faz missões. Quantos panfletinhos você está entregando na rua? Ah, a igreja não evangeliza. Você falou para Jesus para quem essa semana? Para com esse negócio de botar a culpa na igreja. Comece a exercer o dom que Deus te deu. Eu te dei esse dom, filho, para edificar seu irmão, para fortalecer a fé dele. Nós precisamos crescer. E Paulo está falando assim: se nós entendermos isso, seremos maduros. Não seremos levados como meninos, como crianças, com beicinho. Criança que fica emburrada. Você toma a bala dele, faz bico e vai embora. É assim? Criança e velho, né? Mas eu tenho umas velhinhas chiques demais na igreja. Elas ficam emburradas com nada, elas até brigam comigo. É bom demais elas aqui. Ah, menina, elas brigam demais, né, irmã Jô?
Vem cá, pastor, você não foi lá em casa tomar café? Eu faço comida que eu vou embora. Então vem comer. E pronto. Faz café com bolo, vou também. Faz nada, eu vou também. Aí de vez em quando ela passa, você não foi lá em casa, né? Eu vou. E deixa eu não ir não para ver. O couro come aqui. Mas não fica emburrado. Para com isso, irmão. Crescer. Igreja. Você vai ter coragem de fazer isso? Olhar para quem está só e falar assim: aqui, Deus me deu um dom, eu vou servir você. Vai ter coragem? Fazer então, se é crente mesmo. Irmão, Deus me deu um dom, eu quero servir você. Vai fazer? Não, irmão. Então vamos fechar a igreja aí. Para que a igreja aqui? Pode fazer aí, fala aí. Fala aí com ele. Fala aí, irmão, Deus me deu um dom. Eu não sei qual que é não, mas Deus me deu, eu vou servir você. Fala aí com ele. Isso, eu vou servir você. Deus mandou fazer isso aí. Deus mandou te servir. Membros uns do outro, servos uns dos outros. Fala, irmão, não sei se você é orelha ou pé. Eu não sei se eu sou orelha, mas eu vou servir você de alguma forma. Igreja. Igreja. Isso é igreja. Agora de vez em quando o pé machuca, dói. Não é assim? A mente acusa que o pé está doendo. A mão tem que ir lá pegar um remédio e colocar. Não é assim? Isso é igreja. Às vezes o membro está passando dificuldade. Você tem que ir lá ajudar. Não, mas o pastor está aí, ele é pago para isso. Muito bem, o pastor é a igreja sozinho agora. Igreja, irmão. Por que o coração do pastor é mais poderoso que a do outro irmão? Igreja. Não, tem que ser o pastor para orar, senão não serve, não. Miserável pecador igual você. Como assim, irmão? Igreja. Nós somos membros uns dos outros. Amém?